Os irmãos cultura, queremos pegar nosso agradecimento a Deus. Senhor, nosso pastor, pela confiança que está na tribuna. Meus irmãos sempre nos recebem por todo o caminho no café. Deus em Cristo abençoe vocês. Amém. Está dando para ouvir bem? Está melhor assim? Ficou melhor? Está melhor? Eu vou falar o mais compassado possível, tá? Porque a mensagem vai ser curta, mas vai ser precisa. Amém? A mensagem vai ser curta, mas vai ser precisa. Certa ocasião eu ouvi um pregador dizendo que ele estava em uma situação em que o poço era fundo e a corda era curta. Eu passei um bom tempo sem entender esse enigma do pregador. E a gente vai entendendo em momentos que você percebe que a necessidade das pessoas, a nossa necessidade, ela é muito grande. E o tempo que nós temos separado para desfrutar daquele que pode resolver é desse tamanho. Então, nós vamos estar falando em poucas palavras aqui no texto de Lucas, capítulo 15, verso 20. Obrigado. 15 e 20. Que diz a palavra do Senhor? E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Amém? Amém. A palavra que nós acabamos de ler fala sobre a parábola do filho pródigo. Filho que, irmãos? Pródigo. O filho pródigo. Dentro desse capítulo 15 de Lucas, tem 3 parábolas. A parábola das 100 ovelhas, a parábola das 10 dracmas e a parábola do filho pródigo. As 100 ovelhas, conta-se que quando no final do dia o pastor vai conferir as ovelhas, ele conta 99 e apenas uma ficou no deserto. E a história conta que ele deixa as 99 no aprisco, aos cuidados dos cordeiros, e vai em busca da ovelha perdida. E ele encontra. Só que quando ele a encontra, ela está ferida e presa entre os espinhos. E ele vai até a ovelha ferida, traz seus ferimentos, punha sobre os seus ombros e a leva de volta para o aprisco. A mulher das dracmas perdida, ela tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? 10. Ela perdeu uma, perdeu quantas? Uma. O que é uma comparado com 9? Só que enquanto ela não encontrou a 10ª dracma, ela não sossegou. As senhoras são donas de casa, sabem a dificuldade que é de manter uma casa arrumada. Não é assim? E a mulher, na casa dela, ela revirou, desarrumou tudo que ela tinha organizado, só para encontrar a dracma perdida. Já o filho pródigo, ele saiu com seus próprios pés da casa do pai. E você não vê o texto dizendo que o pai foi em busca do filho pródigo. O pai não foi em busca dele. O pastor foi em busca da ovelha, a mulher foi procurar a dracma, mas o pai não foi em busca do filho pródigo. Não é interessante isso? E o que me chama
atenção dentro dessas três palavras, e é o que eu quero ensinar essa noite, é o encontro. O texto vai dizer que quando o pastor encontrou a ovelha ferida, ele se alegrou, não mediu esforço de trazer a ovelha de volta para cá, ou para o aprisco. O texto vai dizer que quando a mulher encontrou a dracma perdida, ela fez festa com seus vizinhos. E o texto vai dizer que o filho pródigo que saiu da casa do pai, lembrou que na casa do pai ele vivia bem. Ele tinha sua alimentação, ele tinha conforto da casa, ele tinha dinheiro quando ele queria, mas ele quis conhecer o mundo. E um dia ele chega para o pai e diz: pai, me dá a minha herança, porque eu quero sair de muita dor. Dá para imaginar o coração desse pai de dor? Filho ligado, não é necessário? Filho ligado, não vai ficar com o pai, ajudando ao pai, a cuidar do patrimônio, que ia ser dele por herança é concedida quando o pai morre. Mas o pai ainda estava vivo, mas o filho queria sua herança, e o pai simplesmente ele vai tudo de volta. E ele foi embora com a herança, e quando tem dinheiro, assim de amigos. Não é, meus irmãos? Você tem que oferecer, ó, chove de amigos. Mas quando você está passando por dificuldade, é bem pouquinho de quase mesmo. Mas a verdade é que ele lembrou. E ele decidiu voltar para casa. O pai pegou as rédeas. Ele até ensaiou: quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou fazer um pedido para ele, porque o que eu fiz foi errado demais. Então eu não posso mais ser considerado. Então eu vou dizer: meu pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou filho de ser chamado de meu filho, mas que faz com Deus que eu trabalhador. E ele fez isso. Levantou a igreja. E quando ele vai a caminho da casa do pai, o pai pode não ter ido em busca dele, mas o pai sabia que ele ia voltar. Já ouviu a frase que o bom filho a casa torna? O pai sabia que ele ia voltar para casa e ficou aguardando o regresso do filho na entrada. Ele sabia que o velho era bonzinho. E quando o filho pensou, calculou o menino que ia dizer quando chegasse diante do pai, porque esperava era assim: certamente quando eu chegar diante do meu pai, diante do que eu fiz com ele vai deixar andar, no mínimo vai me dar uma bronca ou uma rapada, que o pai não faz isso. É que menino rebelde de vez em quando tem que apanhar um pouquinho. Então esse era o pensamento dele. Mas a história conta que não foi isso que aconteceu. Quando o filho estava em direção à casa do pai, o pai estava na área esperando o regresso dele, e o pai viu o filho vindo ainda de longe. Aí sim, o pai foi em direção a ele e o abraçou e o beijou. E disse aos seus servos: pega o melhor bezerro que tem aí, mata ele, que hoje vai ter churrasco. Pega a melhor roupa, dá para ele. Pega as sandálias novas, calça os pés dele. Pega as mandelas de estado, de posição, coloca no dedo dele, para que todos saibam que ele ainda é meu filho que está de volta em casa. Aleluia. E o que é interessante, essa parte, quando se refere a encontros, gera sempre para a gente uma alegria. Olhando a Bíblia Sagrada, nós vemos alguns personagens que tiveram momentos como esse. Um deles, a história fala que Deus falou com Abraão, que a descendência ou a semente de Abraão ia ser muito, como a areia da praia, a estrela do céu, mas que essa descendência iria passar 400 anos aprisionada
E Israel passou 430 anos na espera da promessa que Deus disse: vou ser comigo, vou estar escravizado, mas eu vou libertar sua descendência, cara. E a promessa que Deus faz, ele. Quem tem promessa de Deus? Está confiando nela? Está firme? Porque a palavra do homem ele pode voltar atrás, ele pode desistir, mas a palavra de Deus determina, não volta sem antes prosperar na minha vida. O texto fala que Moisés nasce e quando acontece o feito dele precisar fugir do Egito para o deserto, ele tinha 40 anos de idade. E ele passa 40 anos no deserto. O que me chama a atenção nessa história é que, segundo historiadores, quando depois ele nasce 40 anos na casa de Faraó, ele volta a conhecer o seu povo, vê a opressão dos egípcios para com os hebreus, então ele tenta defender um dos seus hebreus, da sua descendência, e ele é obrigado a ir para o fugir por conta disso. Só que irmão chamado Arão, irmã chamada Miriam, estavam lá. Aí 40 anos afastado desde o nascimento. Ao reencontro ele aparece que ele tem que fugir novamente. O reencontro deles foi rápido. 40 anos depois, ou seja, já 80 anos desde o nascimento dele, volta Moisés para o arraial dos hebreus, com uma meta, com um propósito. Porque Deus assim havia falado com Moisés lá no Monte Sinai, através de uma sarça. E ele viu aquela visão, tentou se aproximar dela, e Deus falou com ele e disse: agora eu vou enviar você, Moisés, para libertar o povo. E assim foi feito. Eu não sei se foi à noite, eu não sei se foi à tarde, eu não sei se foi de manhã que Moisés voltou para lá totalmente Deus. Não sei. A Bíblia fala em Salmos que o choro dura uma noite, mas a alegria é uma conhecer. Eu quero que eu amanhecer no novo dia, e alguma referência lá na frente, né? Onde os hebreus estavam acostumados a acordar cedinho para se organizar, para ir desamar, fazer tijolo, para construir as pirâmides de Faraó. Nessa manhã foi diferenciado. Nessa manhã aparece o senhor de 80 anos, acredito já caracterizado, com a pele já enrutada, devido ao sol do deserto, e proferindo a seguinte frase: Shalom Adonai Shalom, que traduzir de uma forma simples é: que a paz do Todo-Poderoso seja para contigo. Só que ninguém conhecia quem era aquele senhor que estava chegando no acampamento dos hebreus. E alguém vai se aproximando e ele continua dizendo: Shalom Adonai Shalom, a paz do Todo-Poderoso seja com você. E alguém fica curioso: quem é esse senhor que está chegando? E alguém responde: Shalom, Shalom Adonai. Então acredito eu que ele pergunta: onde é que mora Arão? Onde é que mora Miriam? E alguém conduz Moisés até a casa de Arão e a casa de Miriam. Dá para imaginar o encontro desses três irmãos após 80 anos separados. Aleluia. Moisés está abordando uma mensagem de alegria, não só de um reencontro de irmãos de sangue, mas a mensagem de Deus Todo-Poderoso estava mandando ele ali, dizendo que o tempo de cativeiro estava se finando. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! E a mensagem de libertação se espalhou. Nós temos um outro personagem que também passou pelo estágio do irmão. A gente vai observar que de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó e nasceu Esaú. No momento que Isaac estava para morrer, ele ministra a bênção da primogenitura que seria para Esaú, mas Jacó não fez. E Jacó tem
de fugir da casa do pai. E quando ele está lá em Betel, ele pega uma pedra, coloca debaixo da cabeça, e Jacó tem uma visão, e nessa visão ele tem uma escada que ligava céu e terra, e que anjo descia e que anjo subia. E quando ele acorda, ele diz verdadeiramente: Deus está nesse lugar, e eu ainda não sabia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele fez uma promessa, disse: Deus, se o Senhor me quiser prosperar, e para me fazer voltar à casa dos meus pais, tudo que o Senhor me dá, eu vou dar o dízimo. Aí Deus olha para ele depois, escreva a caneta de ouro, porque eu estou vendo a sua promessa. Quem fez votos com Deus aqui? Se você ainda não cumpriu, comece, se prepare para cumprir o seu voto, Senhor, porque Ele é Deus da sua vida. Bendito seja Deus. E o tempo passa. A Jacó casa-se algumas vezes, sem filhos, e começa agora a peregrinar. E a Bíblia diz que ele se tornou muito rico. Só que ele precisava voltar para a casa do pai. Ele esqueceu o voto. Mas Jacó precisava reencontrar com o irmão chamado Esaú. Só que quando ele saiu da casa de seus pais, ele e Esaú estavam brigados. Pergunta aquele irmão que está do teu lado, falou: diga assim para ele, se você está brigado com seu irmão, procura fazer as pazes. É difícil, não é? Eu tenho uma palavra para vocês. Por 2 vezes eu tenho citando que o Senhor que vai pelejar. Triste coisa é o filho rebelde. Dura coisa é ferir o ungido de Deus. E triste é para aquele que tem a oportunidade de reatar seu laço com a sua família enquanto ele ainda está vivo. Porque depois que ele parte para a eternidade, não tem mais chance para reatar lá amizades e laços. Por isso, Jacó precisava reatar. Só que o feito que aconteceu entre Jacó e Esaú, a intriga era muito grande. Então agora Jacó precisava de uma providência divina. Então veio agora o Val de Jacó, aquele processo da luta de Jacó com o anjo. E o anjo vai lá e rega toda a noite. Eu já tinha conhecido o anjo que ia embora para casa. Jacó não deixa. O anjo volta lá e dá toda a perna. Começa uma guerra, o anjo não fica de pé. A guerra aperta do anjo. O anjo vai embora, mas ele diz: você não vai enquanto você não me abençoar. Você não vai. O anjo diz: olha, meu nome. Olha para mim, por favor. Fica cara, não ajuda. Eu pedi graça a Deus, pode ajudar. Aleluia. O anjo diz: quando eu vou? Jacó. De hoje por diante você não se chamará mais Jacó, porque o seu nome é Israel. Deixa eu trazer um pouquinho para você. Quando a gente estava no mundo, nós tínhamos apelidos do anjo. Hoje o nosso nome é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus.